Bom, desculpe eu ter que fazer esse vídeo estilo vídeo aula, que é chato, mas é o único jeito que eu tenho para explicar os componentes do adubo que você vai usar e a maneira que você deve usar quando você compra. Então, todo adubo vem com o NPK, vem escrito nas instruções. Às vezes, quando não vem, vem só esses números que estão embaixo aqui. São 3 números. Então, N é o nitrogênio, P é fósforo e K é potássio. E esses números correspondem: o primeiro para a nitrogênio, o segundo a fósforo e o terceiro a potássio. Tá vendo? São 3 números que tem aqui. Então, o nitrogênio para que serve? Ele é para fazer o crescimento da planta. Ele ajuda a planta a crescer mais rápido. O fósforo ele estimula a floração. E o potássio estimula a firmeza da planta. Ela fica dura, fica firme, não cai as folhas, evita que a praga fure e entre. Geralmente a gente trabalha só com os 2 primeiros números. O terceiro a gente não mexe muito e fica a cargo do fabricante dosar baseado nos outros. Então os adubos de manutenção que você deve usar no seu dia a dia são esses com os 3 números iguais. Existe o 20, 20, 20, o 10, 10, 10 e agora um novo 15, 15, 15. Todos são a mesma coisa, porque você vê que os números são iguais. Então eles têm dentro deles a mesma proporção de nitrogênio, a mesma proporção de fósforo e a mesma proporção de potássio. A diferença está na concentração. Enquanto que o 20, 20, 20 é mais concentrado, o 10, 10, 10 tem uma concentração mais leve e o 15, 15, 15 uma concentração intermediária. O que significa isso? Vamos lá, significa, por exemplo, que você tem aqui, deixa eu ver se eu pego aqui no foco, por exemplo, você tem aqui o adubo, então o 10, 10, 10 você usa mais na água, o 15, 15, 15 médio e o 20, 20, 20 pouco. Tá aqui, pouco. Tá vendo? Então isso você vai ver na bula. E na bula o fabricante vai te explicar quanto é que você usa de cada. Entende? Então, na verdade, é só a concentração. 20, 20, 20 rende mais porque você põe menos por litro. E o 10, 10, 10 tem que pôr um pouco mais por litro. Mas no fundo é a mesma coisa. Então, o crescimento, quando você quer fazer o crescimento da planta, estimular, você tem o primeiro número mais alto, que é o nitrogênio, que é o 30. Então é 30, 10, 10. Então o adubo com mais nitrogênio faz a planta crescer mais rápido. O adubo de floração é o mais alto, é o fósforo, que é aqui no meio. Então é 10, 30, 20. Então este aqui é o mais alto. Então quando vocês encontrarem um adubo que tem só a numeração, e você vê pela numeração que se o primeiro número é mais alto, é um adubo que tem mais nitrogênio, então é para crescimento. Se vocês pegam um adubo que o do meio é um número mais alto, então é um adubo para floração, que é mais fósforo. Esse vocês esquecem. E se os números são iguais, ou de manutenção. Então vamos lá. Se você tem um orquidário muito misturado, cheio de planta, todos os tipos juntos, você tem que usar o 20, 20, 20, os 3 números iguais, porque você não tem como adubar com uma flor, um vaso, outro do outro lado, outro, andar nas costas com 2 tipos de adubo, você põe num vaso um, num vaso outro, 3 na verdade, porque tem o de crescimento, tem o manutenção. Então, se você tem tudo misturado, é melhor usar no orquidário inteiro, tudo os 3 iguais. No próximo vídeo eu vou explicar melhor essa dinâmica aqui. Se você está, por exemplo, numa época que a orquídea deu flor e está soltando aqueles brotos, está começando a crescer, você usa o crescimento. Aí depende da época, que cada orquídea dá flor uma época do ano e depois que ela dá flor dá uma descansada e começa a brotar. E então tem orquídea que dá isso no começo do ano, outras no meio, outras no fim. Por isso que é difícil você, quando tem tudo junto, poder achar a orquídea que está brotando para dar um adubo de crescimento. Mas se você conseguir, ou tem orquídea todas iguais, só Phalaenopsis, como é o meu caso, que todas florescem na mesma época, ou você conseguir setorizar o seu orquidário, e sabendo a época que cada uma floresce, então você usa 3 meses antes dela brotar o crescimento. Então vamos dizer, ou então a floração também, 3 meses antes dela florir.
Vamos pegar, por exemplo, Cattleya intermédia, que floresce em agosto, setembro. Então, em junho, você já começa a pôr para ela adubo de floração. Junho, julho e agosto, você usa o adubo que tem o fósforo, que é o do meio, mais alto. Quando ela acabar de dar flor, que seria agosto, setembro, aí ela vai descansar. Aí você usa o adubo de manutenção e usa pouco, porque ela vai estar descansando. Aí seria aqui outubro, novembro, dezembro ela começa a soltar brotação. Aí você usa o crescimento. Usa também 2, 3 meses, porque se nitrogênio demais, se der muito nitrogênio, ela cresce, mas fica molenga, ela espicha e fica fraca, perde a firmeza, a folha cai, fura à toa. Então não adianta chegar e falar, eu quero crescer minhas plantas, eu vou dar só adubo de crescimento o ano inteiro. Não adianta, ela vai ficar comprida e mole. Ou então você fala, quero muita flor, eu vou dar floração o ano inteiro. Também não adianta, porque vai faltar para os outros. Aí ela vai só focar no fósforo e não vai crescer muito, nem vai ficar muito firme. Então, são 3 meses no máximo, de acordo com a época. Então, no próximo vídeo eu vou falar só sobre essa dinâmica. Como é que você se vira para conseguir aplicar um adubo de floração ou de crescimento no orquidário amador, como é o caso do meu e provavelmente o seu, onde todas as suas orquídeas são misturadas, cada uma dando flor numa época do ano, aí é difícil controlar. Normalmente os outros macronutrientes, que é o cálcio e o magnésio, ele já vem nos adubos novos. Antigamente não vinha, então a gente tinha que acrescentar junto, misturar para poder ter cálcio e magnésio, que são os macronutrientes nas suas orquídeas. Então o cálcio, ele regula o pH do substrato. Então quando o pH está muito ácido, faltando cálcio, começa a morrer brotação. O brotinho nasce e queima, nasce e morre, então é falta de cálcio. Tem que olhar no teu adubo se tem cálcio. Se não tem, você tem que comprar e colocar, misturar com o teu adubo semanal. A falta de magnésio, que ela contrasta a absorção da clorofila, é fácil de ver, as folhas começam a ficar amarelas. Então se a folha toda está ficando amarela, ou é falta de magnésio ou é um adubo fraco em nitrogênio, mas pode ser falta de magnésio. Aí você vai olhar na bula lá, nas instruções, nos componentes do teu adubo, se tem magnésio. Se tiver faltando cálcio e magnésio no seu adubo, não é um adubo bom, porque adubo bom já vem com eles. Hoje em dia, adubo moderno já tem os dois. Mas se não tiver, você tem que comprar um adubo chamado Calmag, que tem da Forte, Plant Prod, tem da Peters, que é um adubo de cálcio e magnésio juntos, e aí você lê as instruções e aplica. Mas normalmente o adubo bom, ou se você for comprar, olha atrás nas instruções para ver se tem cálcio e magnésio, que são 2 macronutrientes. Então lembra, o NPK que vem nas instruções quando você compra o adubo é nitrogênio, fósforo e potássio, está aqui embaixo. E esses 3 números que vêm, às vezes não está escrito NPK, você sabe que o primeiro número é do nitrogênio, o segundo é o do fósforo e o terceiro é do potássio. Não importa a quantidade, importa a proporção. Os 3 iguais é o que você usa o ano inteiro para a manutenção das suas orquídeas. E caso você tenha elas todas misturadas, que não dá para você adubar de maneira personalizada, você usa esse o ano inteiro. Se você tem, então, as suas orquídeas separadas em época de floração dentro do orquidário, que você dá mais ou menos para saber quando vai florir, então você põe primeiro, antes da floração, o do meio, que é o fósforo mais alto, depois ela que florir, ela descansa, então são 3 meses aqui, depois que ela florir, ela descansa, quando ela começar a brotar, se dá uns 3 meses de crescimento, que é o nitrogênio mais alto, o primeiro número mais alto, o fósforo é o segundo número mais alto. Agora eu vou falar dos micronutrientes. Eu vou falar agora dos micronutrientes, e você, se quiser anotar, você vai parando o vídeo e anotando aí num papel, caso você queira ter a lista dos principais porque existem muitos outros, principais micronutrientes e para que eles servem. Geralmente um bom adubo já vem hoje em dia com todos os micronutrientes. Antigamente não vinha, a gente tinha que acrescentar, comprava separado e misturava. Hoje já vem com tudo, já calculado pela empresa, na quantidade certa, tudo, então é melhor. Em todo caso, para vocês saberem para que serve, eu vou falar um por um. Então, como vocês podem ler aqui, o enxofre, ele ajuda no vigor do crescimento. Então, a planta que tem enxofre no adubo,
ela fica firme, ela fica dura, as folhas não arranham com facilidade, o inseto vai furar, não consegue, para chupar a seiva é mais difícil, o fungo para entrar também não, e então a planta fica vigorosa, bonita com enxofre. Então ele é bom porque ele inclusive se associa com o nitrogênio, né, para poder crescer e não ficar molenga. O boro é na formação das cápsulas de semente. Aí no caso é para quem cultiva, faz cruzamento, manda semente para laboratório, as cápsulas ficam mais cheias, mais firmes, as sementes ficam saudáveis, é importante o boro para isso. O zinco é na absorção da clorofila, ele se associa, ele é muito importante porque quando você usa principalmente adubo de crescimento, que ela espicha demais, então tem que ter bastante zinco para poder absorver a clorofila, senão a folha fica amarelada. Quando você vê que está amarelada, é falta de clorofila, que é a verde, né? Então é falta de zinco. O ferro também é importante, porque o ferro é que faz o pigmento verde das folhas. Então, para ela ficar bem verdinha, você tem que ter ferro e zinco, né? O zinco bota a clorofila dentro da folha e o ferro deixa a folha verdinha. O cobre, ele é um repelente de doença. Então a planta que tem cobre na seiva tem muita doença que não consegue penetrar. A seiva fica meio venenosa, vamos dizer, para certas doenças, como o próprio fungo, né? O fungo não gosta de cobre. Então uma seiva que tenha cobre, a planta fica mais resistente à doença. O manganês, ele acelera a germinação e a maturação das cápsulas. Também é bom para quem gosta de cultivar, fazer semente, sementeira, cruzamento. É importante o manganês. E o molibdênio, ele se junta com o nitrogênio para ajudar no crescimento também. A planta cresce e fica firme. Então, praticamente esses aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom para trás. Se vocês quiserem anotar, vocês podem parar o vídeo e tá tudo aqui, ó. Tá bom? Esses aqui são os micronutrientes mais importantes que precisam vir no adubo. Depois tem muitos outros, e isso tudo é a empresa que calcula. Hoje em dia já vem, antigamente na minha época não vinha. Então no próximo vídeo eu vou mostrar através de fotos como é que você aplica o seu adubo. Como é que você usa adubo de crescimento, adubo de floração ou de manutenção, dependendo do teu tipo de orquidário. Tá? Vamos então para o próximo vídeo, que é o último da série de adubação.